Vale a pena investir no ETF VNQ? Não invista nesse ETF antes de assistir a esta análise completa. Fala investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e hoje irei analisar junto com você um ETF bem conhecido dentro do mercado imobiliário americano, o VNQ. Vem comigo! O VNQ é um ETF bastante conhecido por ser o ETF geral dos REITs. Ou seja, quando se pensa em ETFs de REITs para compor a carteira, quase sempre se pensa no VNQ. Então é bem provável que você conheça o VNQ ou até mesmo já teve ou tem esse ETF na carteira. Seu foco está em possuir empresas imobiliárias, ou seja, REITs de equity. REITs de equity são REITs que investem em propriedades físicas como lajes corporativas, shoppings, apartamentos, hotéis, data centers, cassinos, galpões logísticos e assim por diante. Quando você investe em um REIT de equity, está comprando uma parte da propriedade real daquele portfólio. Os REITs de equity geralmente geram receita através dos aluguéis das propriedades que possuem, em alguns casos, através da valorização do imóvel ao longo do tempo. Eu gosto de denominá-los de REITs de tijolos porque eu acredito que fica bem mais fácil a compreensão. Então, os REITs de equity geralmente terão as propriedades, ou seja, terão os tijolinhos ali, os imóveis. Já os REITs de mortgage, que são basicamente hipotecas, REITs de hipoteca, investem em empréstimos hipotecários, que são empréstimos garantidos por imóveis. Então, em vez de possuir propriedades físicas, os REITs de hipoteca emprestam dinheiro para pessoas ou empresas que compram essas propriedades. Basicamente, os REITs de hipoteca ganham dinheiro com os juros dos empréstimos que concedem. Em resumo, enquanto os REITs de equity possuem propriedades físicas e ganham dinheiro com aluguéis e valorização dos imóveis, os REITs de hipoteca emprestam dinheiro para compradores de imóveis e ganham dinheiro com esses juros desses empréstimos. Mas Aline, por que é importante saber sobre isso? Porque o VNQ investe exclusivamente em REITs de equity, ou seja, de tijolos. Então perceba que investindo no VNQ, você terá exposição ao setor imobiliário americano de tijolo. A estratégia do VNQ é oferecer ao investidor a possibilidade de possuir boa parte dos REITs de tijolos americanos de forma fácil, eficiente e dinâmica através de um único ETF listado em Bolsa de Valores americana. Eu diria que o portfólio do VNQ é diversificado quando consideramos uma diversificação dentro do segmento imobiliário, pois abrange praticamente todos os setores dos REITs, menos o de hipoteca. Entretanto, a diversificação de indústrias, no sentido de ter um portfólio que investe em diferentes setores como imobiliário, financeiro, tecnologia, alimentos, elétricas, mineração, siderúrgica, entre outros, não ocorrerá dentro do VNQ. O máximo que você poderá considerar é que o setor de escritórios terá uma exposição elevada a inquilinos do setor financeiro, por exemplo. Da mesma forma, o setor data center terá exposição elevada a inquilinos de área de tecnologia, o setor de torres terá exposição elevada a inquilinos de telecomunicações, o setor de varejo a inquilinos varejistas e assim por diante. Em termos de capitalização do mercado, a estratégia do VNQ acaba tendo small caps, middle caps e large caps. O VNQ foi criado em 1996 e é gerenciado pela Vanguard Group, uma empresa reconhecida no mercado de ETFs. Além do VNQ, a Vanguard também gerencia o VOO, que é um ETF bem famoso que replica o S&P 500, e o VNQI, que é um ETF que investe no mercado imobiliário em âmbito global. O VNQ possui uma taxa de administração de 0,12%, com cerca de 64 bilhões de dólares sob gestão e o volume de negociação superior a 500 mil. E é bom ressaltar que essa taxa de administração é bastante atrativa quando comparada com a média dos ETFs que têm estratégias bem semelhantes ao VNQ, como é o caso do RWR e PPTY. Em termos de rentabilidade nos últimos 5 anos, quando comparado com ETFs como RWT e PPTY, percebemos que ambos os ETFs tiveram um desempenho negativo. Entretanto, o VNQ está numa posição intermediária. Sua performance é melhor que o RWT, mas acaba caindo mais do que o PPTY. É claro que essa performance negativa também está relacionada ao aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Mas, mesmo analisando a performance dos últimos 10 anos, nós vemos que o VNQ apresenta menos de 20% de valorização patrimonial. Eu também quero fazer uma comparação do VNQ com o SCHH e o XLRE. São dois ETFs que não terão uma abrangência de REITs tão alta como o VNQ. Como assim? O VNQ possui praticamente todos os REITs de tijolos. Já o XLRE e o SCHH têm uns filtros
a mais para que um REIT possa compor realmente de fato seu portfólio. E veja, em 5 anos o XLRA apresenta alta de quase 5%, enquanto o VNQ e o SCHH apresentam queda de 5% e quase 13% respectivamente. Mas eu enfatizo mais uma vez, taxas de juros elevadas têm um grande papel nessa performance, então não se esqueça disso. Alocar recursos no VNQ pode ser uma estratégia atrativa, especialmente dada a sua abordagem de alocação. Com um portfólio composto por pouco mais de 160 empresas, sendo que o top 10 representa quase 50% do total, o ETF demonstra uma concentração nos maiores REITs em termos de relevância e, consequentemente, capitalização do mercado. E no seu top 10 estão REITs como o Prologis, maior REIT do mundo e gigante do setor industrial, American Tower e Crown Castle, gigantes do setor de infraestrutura para telecomunicações, Equinix e Digital Realty, maiores REITs do setor de data center do mundo, surfando bastante esse hype de inteligência artificial, semicondutores, Welltower, um dos maiores REITs do setor de saúde, Simon Property e Realty Income, dois grandes players do setor varejista americano, e Public Storage, o REIT mais relevante em termos de market cap do setor de armazenamento. Perceba, em geral, são REITs que empreendem em setores consolidados e que já cresceram bastante e por isso possuem um portfólio mais estabilizado, com inquilinos de maior qualidade e com isso uma maior segurança no que tange os dividendos pagos. Mas além desses 10, nós temos mais de 150 REITs dentro do portfólio, dando uma ampla exposição do mercado imobiliário americano. É importante destacar que nos últimos 5 anos o VNQ não vem sendo tão eficiente em aumentar dividendos. Qual é o motivo disso? Nos últimos anos nós vimos diversos REITs reduzindo ou até mesmo suspendendo dividendos devido a problemas financeiros e a necessidade de garantir uma maior liquidez em um momento macro e microeconômico difíceis. Portanto, como o VNQ abrange todos os REITs de tijolos na carteira, haverá casos como o PLD, que aumenta cerca de 10% na renda paga ao seu acionista anualmente, mas também casos como o MPW, que reduzem 50% seus dividendos. Eu sempre gosto de comentar que com o bônus vem o ônus, então quais são as desvantagens de investir em um ETF como o VNQ? E do meu ponto de vista, a maior desvantagem desse ETF está na primeira posição do seu portfólio. Essa posição é ocupada por nada mais nada menos do que outro ETF, que para mim já não faz muito sentido. Mas não trata-se de ser apenas outro ETF, mas sim de um ETF da própria Vanguard, chamado Vanguard Real Estate 2 Index. E pasmem, esse ETF investe basicamente no mesmo portfólio que o VNQ. Além disso, os setores de maior posição atualmente desse ETF são REITs industriais, varejistas, de telecomunicações, de data centers e residenciais, que é bem similar às maiores posições do VNQ também. Inclusive, se você ver o top 10, vai ser PLD, American Tower, Equinix, Well, SPG, CCI, PCA, DLR e IO, que estão ali no top 10 desse ETF, replicando também o VNQ. E sua taxa de administração é mais barata, de 0,08%, mas é porque também o investimento mínimo acaba sendo bem salgado, bem alto. E o questionamento que eu faço que você deveria fazer é: por que o VNQ tem 13% do portfólio concentrado em um ETF que possui o mesmo portfólio que ele praticamente? Sim, eu gostaria de uma explicação melhor sobre isso, mas assim, eu só consigo pensar em um motivo: conflito de interesse, pagar taxa sobre taxa para replicar o mesmo portfólio. Como eu falei aqui, certamente é um conflito de interesse, você paga taxa sobre taxa, pagando 0,12% de taxa de administração para o VNQ, mas também 0,08% sobre os 13% representados pelo Vanguard 2 dentro do portfólio do VNQ. Esse sempre foi o ponto que mais me incomodou realmente dentro da estratégia do VNQ. Aí você pode perguntar, e por causa disso eu não vou investir no VNQ? Não é bem assim. Isso é um ponto que para mim é muito ruim, mas isso não quer dizer que o VNQ seja um ativo que você não deve investir de forma nenhuma. Isso aqui nem é um vídeo de recomendação, é de análise e você precisa tirar suas próprias conclusões. Agora, o segundo ponto que eu citaria é que ETFs como o XLRE acaba se tornando mais eficiente que o próprio VNQ. Isso ocorre pois esse ETF, por exemplo, ele vai filtrar e incluir REITs mais capitalizados e menos propensos a reduzir
ou suspender dividendos. Isso não quer dizer que o portfólio do XLRE não tenha REITs que vai reduzir ou suspender dividendos. Não, é que a probabilidade vai ser menor porque são REITs maiores, mais capitalizados. E já que podem ter um negócio um pouco mais sólido, muito provavelmente vai gerar muito mais valor em termos patrimoniais também no decorrer do tempo. E o terceiro ponto é algo intrínseco de um ETF, não é necessariamente algo apenas do VNQ. É importante que você saiba que um ETF não proporcionará o mesmo desempenho que um investimento direto. Eu vou te mostrar isso na prática. Eu peguei basicamente a rentabilidade dos últimos 5 anos do VNQ em comparação com as 4 principais posições do ETF. Mesmo com a performance negativa da American Tower, sua performance ainda é melhor do que a do VNQ. Mas aí a gente vê Prologis, Equinix e Welltower que têm apresentado excelentes performances nos últimos 5 anos. Além disso, os dividendos dos 4 principais, com exceção do Well, que é um REIT de saúde que vem sofrendo muito, sofreu muito nos últimos anos, continuaram crescendo durante esse período. No entanto, é importante ressaltar que para alcançar esses objetivos, você vai precisar realmente fazer análise, saber analisar os REITs, colocar bons REITs na sua carteira. Além de analisar, eu diria que você também vai ter que ter a capacidade de avaliar as compras, por exemplo, avaliar se Prologis, American Tower estão caros ou não. E eu falo sobre isso especificamente nesses ativos que eu estou citando, porque esses ativos são empresas imobiliárias ligadas, bastante ligadas à tecnologia e geralmente seus preços são mais elevados. E quando eu estou falando de preços aqui, eu não estou falando nominalmente, mas sim em termos de valuation. Atualmente, o VNQ apresenta um rendimento de dividendos de aproximadamente 4,1%, gerando uma renda de $3,46. Nos últimos 5 anos, o VNQ não registrou crescimento de dividendos. Em contrapartida, esse ETF paga dividendos por 18 anos consecutivos. Ou seja, o VNQ mantém uma tradição de pagamento de dividendos anuais, mas não necessariamente de aumento dessa renda. É relevante notar que o pagamento de dividendos é feito de forma trimestral, correspondendo a 73 cents de dólar. E além disso, seu yield está muito acima dos maiores REITs em termos de market cap, como é o caso da Prologis, da American Tower, da Equinix, da Avalon Bay, que também faz parte do portfólio do VNQ. Geralmente eu faço análise de performance de ETFs com o retorno do S&P 500. Mas nesse caso, no meu ponto de vista, não faz sentido comparar os retornos de stocks com REITs. São duas classes de ativos diferentes, além disso, os REITs precisam pagar cerca de 90% do seu lucro tributável aos acionistas na forma de dividendos. Então nós temos realmente diferenças bem notáveis, faz muito mais sentido comparar com ETFs que atuam ali no mesmo segmento. E pensando nisso, eu vou trazer uma análise prática. Se em novembro de 2015 você e mais 2 amigos, Matheus e Maria, tivessem decidido fazer um investimento inicial de R$1.000 e contribuir com R$500 mensalmente em diferentes carteiras. No seu caso, você investiu todo o aporte no ETF VNQ. O Matheus alocou todo o aporte no ETF XLRE. E Maria escolheu investir todo o aporte no ETF VNQI. Todos vocês teriam investido pouco mais de R$50.000 no período. Entretanto, é claro que os resultados variariam. Você que investiu integralmente no ETF VNQ teria acumulado quase R$70.000 com cerca de R$13.000 provenientes de dividendos reinvestidos. A sua carteira teve uma volatilidade de quase 32% e um rendimento acumulado de aproximadamente 38%. Já Matheus, que investiu no XLRE, teria acumulado mais de R$75.000, recebendo mais de R$12.000 em dividendos. Sua carteira teve uma volatilidade ligeiramente menor de 31,4% e um rendimento acumulado de cerca de 49%. Já a Maria, que investiu no VNQI, acumulou quase R$55.000 com cerca de R$12.000 em dividendos recebidos. Sua volatilidade foi acima de 29%, com um retorno acumulado de aproximadamente 8,5%. Aqui o VNQ, como comentei anteriormente, fica atrás do XLRE justamente pelo filtro mais efetivo que o XLRE possui na estratégia de sua alocação. Mas o VNQ acaba por trazer um melhor desempenho quando comparado com o VNQI, porque o VNQI, por exemplo, tem exposição imobiliária global. Lembrando que o VNQI não investe em REITs americanos, mas sim em países como Japão, China, Austrália, Reino Unido, Singapura, Alemanha, Suécia, Índia, França e Canadá. Claro, se você quiser saber fazer boas escolhas na sua alocação, fale comigo e conheça um pouco mais sobre minha consultoria. O link está na descrição desse vídeo.
Agora, partindo para analisar a estabilidade dos pagamentos de dividendos do VNQ, nós percebemos que o ETF possui um rendimento de dividendos um pouco acima de 4%. E se tratando de ETFs, eu sempre gosto de acompanhar a taxa de crescimento de dividendos nos últimos anos. E no caso do VNQ, sua taxa de crescimento é negativa, correspondendo a 0,4% de decréscimo. Só que isso significa que nos últimos 5 anos o VNQ não tem sido tão efetivo em aumentar sua renda devido a todo o contexto de redução e suspensão de dividendos dentro dos REITs nesses últimos anos. É fato que quando nós analisamos em 10 anos, esse ETF permaneceu pagando dividendos mesmo que em alguns anos uma renda maior e em outros uma renda menor. Nesse gráfico percebemos que o dividendo em dólar não foi tão incrementado, porém o dividendo do VNQ em reais tende a aumentar principalmente devido à desvalorização do real em relação ao dólar. Mesmo assim, é importante destacar que o melhor se tratando de geração de renda passiva é que os dividendos realmente sejam crescentes na maior parte do tempo. Como assim, Ale? Eu vou fazer uma analogia com a compra de um apartamento para aluguel, por exemplo. Eu imagino que se você comprar um apartamento para fins de renda, você espera que o aluguel desse apartamento aumente ao longo do tempo para acompanhar os custos crescentes. E isso ocorre porque, considerando que os preços dos bens e serviços tendam a aumentar ao longo do tempo devido à inflação, é crucial que os dividendos dos nossos ativos também cresçam para manter o nosso poder de compra. Portanto, o aumento de dividendos é vital para garantir que o retorno do investimento permaneça relevante e protegido contra a erosão do valor causada pela inflação e desvalorização cambial. E agora a pergunta crucial do vídeo: vale a pena investir no VNQ? E mais uma vez a resposta para essa pergunta é depende. Isso porque, em primeiro lugar, para investir no VNQ é necessário ter a intenção de incluir algumas estratégias dentro da sua carteira, tais como buscar por uma exposição generalizada ao mercado imobiliário de equity, já que o VNQ terá praticamente todos os REITs de tijolos listados na Bolsa Americana em sua carteira. Uma estratégia de alocação que busca diversificação independente da performance, pois o VNQ não supera e vai ser muito pouco provável que supere o S&P 500 no decorrer do tempo. E o acionista do VNQ também precisa entender que ele vai estar investindo praticamente em todos os REITs de equity. E para você entender de forma objetiva, eu gosto de comparar o VNQ com uma caixinha de chocolate da Garoto. Eu gosto bastante do chocolate batom da Garoto, mas eu não gosto muito do Lolo, por exemplo. Mas mesmo assim, quando eu compro uma caixa de chocolate da Garoto, ela vai vir um Lolo mesmo que eu não goste muito dele. Essa analogia é bem similar a ETFs, por exemplo. Dentro do VNQ é muito provável que vai ter REITs que, se você estudasse por si só, você não teria na carteira. Mas também vai ter REITs que, se você estudasse, com certeza você colocaria na sua carteira. Isso é um ponto que você precisa estar ciente. E por fim, não há como negar que o VNQ é um ETF totalmente focado em geração de renda passiva, já que ele investe em empresas imobiliárias cujo objetivo e requisito legal é remunerar seus acionistas por meio dos aluguéis recebidos pelas propriedades locadas. Portanto, se você não tem um perfil com foco em dividendos ou não vê necessidade de diversificar sua carteira dentro do setor imobiliário americano, eu não vejo tanta utilidade em ter esse ETF na carteira. Mas agora eu te pergunto, você gosta de empresas focadas em dividendos? Quais são as empresas ou ETFs ou até mesmo REITs que você possui focadas nesse tipo de estratégia? Me conta nos comentários. E não esquece de deixar aquele like maroto nesse vídeo e se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo.